Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jussara Ferreira, contadora de histórias, e você está iniciando o curso Contação de Histórias e Infâncias aqui na Rede Pedagógica. É com muita alegria que eu vou compartilhar um pouco da minha experiência, do meu conhecimento aqui com vocês. Então fiquem até o final do vídeo aqui com a gente. Então vamos iniciar assim, vou mostrar aqui para vocês o nosso conteúdo do nosso curso de hoje. Lembrando que eu vou mesclar a teoria com a prática, sempre vou estar trazendo recursos, contação de história juntamente com a teoria. Então, o nosso conteúdo programático vai iniciar, eu vou fazer uma breve apresentação, depois uma dinâmica com vocês aqui online, essa história me representa. Vou também estar falando da importância das histórias para o desenvolvimento humano, desenvolvimento das nossas crianças, é tão importante na infância. Recursos visuais para contar histórias. Será que sim? Será que não? Quando? Por quê? Tudo eu vou passar aqui para vocês. O contador pedagógico, nós professores, vou falar um pouquinho do nosso papel em sala de aula relacionado aí às crianças, à infância. Os livros e a narração, também vou estar elencando a importância de estarmos sempre trazendo os livros para as crianças estarem brincando com os livros como se fosse um brinquedo, assim como fala Rubem Alves. Vou trazer histórias musicais, histórias cantadas, histórias terapêuticas para a inclusão também em sala de aula com histórias para autistas, crianças especiais, para incluir todas as crianças na nossa educação. Também vou estar falando um pouquinho dos projetos que a gente pode estar trabalhando com contação de histórias, histórias norteadoras do processo ensino-aprendizagem, o processo pedagógico nosso na escola, as histórias aí para ajudar também nesse processo. E trazendo as referências, tá bom? Espero que vocês gostem. Então já vou me apresentando para quem não me conhece. Já faz alguns anos que eu estou aqui na Rede Pedagógica e vou então estar falando sobre contação de histórias e infância, como eu já bem iniciei falando. O meu nome então é Jussara Machado Ferreira, mais conhecida como Prof. Jussara Ferreira. Sou mestranda do Profei UDESC, que é o mestrado profissional de educação inclusiva aqui na faculdade, na Universidade do Estado de Santa Catarina. Também sou pedagoga, licenciada em artes visuais, com especialização em prática interdisciplinar na educação infantil, ensino fundamental e educação inclusiva. Também sou neuropsicopedagoga e com especialização também em educação musical. Sou professora efetiva na rede municipal de Biguaçu e há alguns anos, desde 2017, venho fazendo esse trabalho com contação de histórias, criação de recursos, criação de histórias autorais e também aqui na rede pedagógica. Sou autora de várias histórias infantis, como O Mundo das Formas Geométricas, Os Animais Estão com Fome, Espantalho Mingau, entre outras. E criadora de conteúdo digital, que eu também compartilho as minhas histórias, as minhas ideias, minhas invenções nas minhas redes sociais. E a gente também tem o nosso curso aqui de contação de histórias aqui na Rede Pedagógica. E atualmente também pesquiso sobre o universo dos autistas. Então, para iniciarmos, eu gostaria de convidar a vocês para que pensassem um pouquinho numa história que representa ou apresenta vocês. Alguma história que marcou, talvez lá na infância, ou talvez até na graduação de vocês, lá nas suas formações, uma história que você ouviu ou que você contou, que realmente tocou o seu coração e que você lembra por que essa história me apresenta ou me representa. Então eu vou iniciar falando a história que me apresenta, me representa. Talvez você que já passou aqui para a rede pedagógica ou algumas outras formações, já deve ter contado lá na formação sobre inclusão, alguns anos atrás. Mas história boa sempre tem que se repetir e talvez você também não conheça e vai poder estar contando aí na sua sala de aula.
Assim como essa, eu vou estar contando várias outras histórias e mostrando os recursos que eu uso para contar histórias e por quê. Tá bom? Então a história que me representa é Inclusão no Coração, de Pedro Paulo da Luz. Esse pequeno livro, mas que tem um conteúdo muito lindo que eu vou mostrar rapidamente aqui para vocês. História, 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 história eu vou contar. Senta, 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 que é hora de escutar. Deixa a imaginação voar, voar, voar. Deixa a imaginação voar, voar, voar. Aquele pequeno grilo, sem amigos ao seu lado, seus olhos não tinham brilho, pois vivia sempre isolado. Se fosse chamado à lousa para passar a limpo a tarefa, ele não fazia coisa com coisa, pois não escrevia uma só palavra certa. Na aula do desenho, ele até se esforçava, embora demonstrasse muito empenho, todas as cores trocava. Trocava o verde pelo azul, o marrom pelo vermelho. Chegou até pintar de branco um tatu, achando que era um coelho. Na aula de matemática era aquele sacrifício, pois o grilinho invertia todo o exercício. Trocava o 2 pelo 3, o 3 pelo 8, e Dona Joaninha, a professora dele, como sofria, pois ao invés de somar, ele subtraía. Certo dia, veio andando pela sala um vagalume de muleta, bem devagar, caminhando, caminhando. E todos perceberam que ele tinha um probleminha na perna direita. A professora pediu que ele sentasse do lado do grilinho. E algo estranho veio acontecer depois que os dois tornaram-se amigos. Agora, o grilinho respondia tudo certo. Quando era chamado à lousa, ele sempre dizia: professora, posso levar o vagalume comigo? E o vagalume ficava sempre por perto. E o grilinho respondia tudo certo. Passou até a ler a redação, respeitando pontos, vírgulas e acentuação. A Dona Joaninha dizia: nossa, não acredito! Querendo saber o milagre que se dava. Foi quando ela descobriu que o grilinho passou a enxergar melhor com a luz que o vagalume lhe emprestava. Sempre perto dele estava o grilinho agora, e os dois estavam juntos, unidos pelo divino laço, pois enquanto o vagalume enxergava melhor com o grilinho deixava o vagalume caminhar, apoiando-se em seu braço. É nisso que está a lei: ame ao próximo como a si mesmo, e ele fará brilhar em você a sua própria luz. Todos nós temos defeitos, não precisa do outro comentar, pois é na virtude daquele que é imperfeito que faz o nosso talento despontar. E assim eu encerro essa história linda, né? Que todos nós temos defeitos, mas nós também temos qualidades. Então, que tal ajudar o seu colega, ajudar o seu aluno, ver no que ele é bom, que todos nós somos bons em algumas coisas. Já em outras nem tanto, mas aquelas lá que a gente não é bom, não precisa comentar, nem do nosso colega. Então que tal a gente fazer assim esse trabalho colaborativo, esse trabalho de ajudar o nosso aluno, principalmente lá na infância, na educação infantil, quando ele ainda tem dificuldades em algumas coisas, e também o nosso colega professor. Então essa história me apresenta e me representa que eu também tenho dificuldades em algumas coisas, com certeza todos nós temos. Mas eu prefiro elencar minhas virtudes, a minha vontade de contar histórias para todo o Brasil e ajudar todos os professores. Tá bom? Lembrando que esses recursos aqui são feitos de EVA e também tá no nosso curso. E esse aqui, ó, a luzinha, ela custou um pouquinho para acender, né? Mas você viu que eu nem fiz, que não estava acontecendo nada e fiquei ligando, que às vezes acontecem esses imprevistos. E a gente tem que, quando tá contando a história, tem que reverter a situação e dar um jeito, até que ela ligou, né? Porque já faz bastante tempo que eu tenho também, ó, que é uma luzinha com bateria,
Aí eu ligo e desligo e o grilinho acende a luz. Então encanta as crianças também quando a gente conta essa história. Lembrando que os bem pequenininhos não vão entender muito o sentido de ajudar um ao outro, mas eles já ouvindo a história, entendendo que a amizade é importante, já é o primeiro passo. Então, você pensou qual é a história que te apresenta e representa? Deixa aí nos comentários quando você estiver assistindo o nosso mini curso. Qual a história que você gosta, que você ama, que você sempre conta para os seus alunos? Então vamos lá um pouquinho agora para a gente falar por que contar histórias para as crianças na infância, principalmente lá desde pequenininho, desde bebê, a faixa etária que eu trabalho, né? Os bebês, eles precisam ser incentivados à leitura desde cedo. Por quê? Vou trazer primeiramente Abramovic, né? Que fala muito da importância da literatura, da contação de histórias na infância. E ela traz aqui como é importante para a formação de qualquer criança ouvir muitas histórias. Escutá-las é o início de uma aprendizagem para ser um leitor e ter um caminho absolutamente infinito de descobertas e compreensão do mundo. Então, uma das minhas referências, com certeza, é Abramovic, que ela fala muito, tudo que desenvolve a criança, a importância desde bebê, a curiosidade, está estimulando a imaginação. E aqui eu até elenquei alguns pontos dessa importância, ó. Por exemplo, desperta a imaginação, a criatividade, a criança fica pensando, aqui nessa história, como é que era lá na escola, a lousa? A professora chegou, onde será que o menino sentou? Como é que era a cadeira? Então vai despertando aquela imaginação. E nunca esquecendo, né, de mostrar o livro e depois estar manuseando o livro, mostrando as ilustrações, falar do autor, o ilustrador. Com certeza, depois que a criança ouviu a história como recurso, vai ser muito mais fácil de ela se interessar por a história através do livro. Depois eu também vou estar falando aqui mais um pouquinho sobre isso, sobre os recursos. Então, resolve conflitos interiores. Bruno Bettelin fala muito disso, sobre as emoções, os sentimentos, os conflitos que às vezes a criança não sabe expressar ainda, não sabe botar para fora. Ela ouvindo uma história, ela vai se identificar com aquele personagem e vai talvez resolver aquilo dentro dela. Expande o vocabulário quando a criança está aprendendo a falar a linguagem. Então ela vê os personagens, ela começa a apontar, falar, é o gato, é o sapo, as primeiras palavrinhas, e a cada história nova, cada personagem, ela vai expandindo esse vocabulário. Muito importante na fase aí de 1 aninho, 2 aninhos, que a criança está desenvolvendo a fala também. Absorve valores morais e sociais, ela aprende o que é o certo, o que é o errado, ter empatia pelos personagens, pelo outro. Se aquela criança sofreu lá, será que é certo fazer isso? Será que eu também não vou ficar triste se alguém fazer isso comigo? Então ela vai aprendendo muitas coisas com as histórias. Desperta o gosto pela leitura e pelos livros, que é o meu principal objetivo, é que as crianças gostem de ler, gostem de estar em contato com os livros, desde a infância, desde a pré-escola, aí vai para o fundamental e ela vai tendo esse contato, com certeza ela vai se tornar um adulto leitor, um professor leitor que gosta de estar sempre lendo, aprendendo coisas novas, para a gente melhorar a nossa sociedade, que esse é o objetivo principal. Um pouco utópico, mas o professor que não pensa assim, talvez não tem que ter sonhos, né? E a gente sonha numa sociedade melhor, mais justa e igualitária. Então vamos aqui para a próxima. Aí eu trago, claro, o Rubem Alves, que eu sempre falo aqui também nas outras formações, que eu sou apaixonada, né? Ele traz, eu gosto de histórias, é que elas dizem o que tem que ser ditas de forma curta e descomplicada. Não precisam de muitas explicações e qualquer um entende. Quando eu descobri isso, quando eu comecei a perceber que as crianças aprendiam muito mais fácil os conteúdos que eu queria passar na minha sala de aula, ensinava as vogais, ensinava os animais, ensinava o desfraude, tudo uma contação de histórias.
eu vi, é por aí o caminho, que é muito mais fácil, assim como o Rubem Alves fala, qualquer um entende, né? E aqui eu trago uma frase também da Siegel e Brisson, que elas falam, não subestime o poder de uma história para atrair a atenção das crianças. Nós que estamos na sala com as crianças, né, ensino público, as crianças, a sala cheia, como atrair a atenção para que eles se acalmem, para que eles absorvam o conhecimento, as informações que a gente quer passar. Então, uma sugestão é começar sempre com a história, com contação de história, pode ser com recurso ou com livro, se eles conseguem se concentrar com o livro. Se não, a gente traz o recurso primeiramente para apresentar e depois a gente insere o livro. Aqui, então, eu trouxe algumas fotos, né? Aqui, ó, as crianças todas concentradas, um grande grupo de crianças e todas a atenção voltadas para a história. Aqui é um avental de história, da história da sementinha, da música da Débora Munhoz Martins, que vai estar aqui também na formação. Aqui é o Napoleão, a história a mordida não Napoleão, que na educação infantil, geralmente na fase da adaptação, tem muitas mordidas, então eu gosto de trazer essa história com um recurso, que é o cachorrinho. Aqui vocês podem ver que as crianças colocam a mão dentro da boca, as crianças mexem na orelha, as crianças querem brincar com o cachorro, mas sempre lembrando do foco principal da história, que é mordida não, beijinhos sim. Então o recurso ajuda a trazer a história com mais interesse para as crianças, despertar o interesse e a imaginação. Então aqui, deixa eu ver... Isso, tá. Opa, já passei 2. Então, por que usar os recursos? Tem algumas críticas? Sim. Às vezes a pessoa fala, mas o recurso é mais importante que a história. Não, nunca o recurso é mais importante que a história, do que o livro. Você vai apresentar o recurso para ajudar a chamar a atenção da criança para a história, que a história com certeza é o principal, é o mais importante. Susan Perrot, ela fala, especialmente para as crianças menores, que têm mais dificuldade de concentração, de ficar atento, de parar mais tempo prestando atenção, o recurso ajuda. As horas da contação de história podem ser enriquecidas e estendidas pelo uso de acessórios ou cenários que ajudem na apresentação. Os acessórios podem ajudar. Acessórios, eu já tô com um vestido aqui azul, que o azul também, segundo a pedagogia das cores, acalma, né? Uma florzinha leve, um lacinho aqui também tá um pouco colorido, mas é para ajudar aqui na imagem, né? Mas é para as crianças, a gente dá uma incrementada para chamar a atenção dela. Mas, claro, vim com uma roupa muito chamativa, laranja, verde, roupa de palhaço, coisa... Com certeza eles vão ficar olhando mais para o seu acessório, para a sua roupa, do que para a história. Então não é esse a finalidade também do acessório, da roupa ou do recurso, dos materiais que ajudam na história. O foco é ajudar, não tirar a atenção da história. Então por que também esses recursos podem ajudar? Desperta a curiosidade da criança. Ela, opa, o que está acontecendo ali? Faz com que as crianças ouçam e se concentrem mais. O contador, a lembrar a sequência da história também, né? Aqui, se eu tô aqui com o grilinho, depois eu já sei que vai entrar o vagalume, então cada personagem eu já gravo a fala, já sei o que a dona Joaninha vai falar, também ajuda o contador a lembrar as partes da história, a gravar. A fornecer uma variedade de apresentações. Então, se eu vou apresentar uma história um dia da Joaninha, outro dia já é dos animais, do jacaré, do elefante, já vai tendo uma variedade também de coisas diferentes. No outro dia já vai ser a garrafinha, no outro dia vai ser uma casinha, e assim vai trazendo mais coisas para eles. Opa, agora é a hora da história, vai ter uma novidade aí, vai ter uma coisa legal, que essa é a intenção também, né? E nunca esquecendo de falar do livro, do autor e do ilustrador, que são as peças fundamentais. Então, já falei aqui do Pedro Paulo da Luz, a ilustradora é a filha dele, a Milena Barbosa.
e a editora, mas claro, para a criança também não tem tanta necessidade de tantos detalhes, mas é importante a gente valorizar quem criou, já para os maiorzinhos falar, olha, ele é o autor, ele escreveu, ele ficou dias escrevendo essa história, e talvez você também possa ser um autor de histórias, olha, incentivar a criança também, né?